Oi, oi, mulher! Apareci mais uma vez, graças a Deus. Estamos em mais um encontro muito especial de uma mulher que inspira. Ela é micropigmentadora, maquiadora, design e muitas outras coisas. E de aluna passou a ser instrutora. E nesse caminho foi várias coisas, várias quedas, várias reconstruções. Então vim aqui querer que ela contasse, porque eu sabendo um pouco da história dela, eu me inspirei bastante. Então, Dé, seja muito bem-vinda ao MQS. Ai, obrigada. Tudo Imagina. bom, Aline? Tudo. Me conta mais quem é a Dé, quantos anos a Dé tem, o que que a Dé faz, que eu falei várias coisas aqui, né? Nossa, nem me fala. É uma lista, não é mesmo? Mas eu deixei o Gran Finale pra você mesma falar o que que é. Me conta. Ah, ótimo. Bom, boa noite, né? Muito prazer estar aqui. Realmente estou me sentindo honrada, tá? Ter, né, entrado nesse network, te conhecido e você ter me convidado. Então, estou totalmente honrada por estar aqui. Primeira coisa que eu queria agradecer essa oportunidade. E vamos lá. Bom, eu sou Débora Gomes, né? Eu sou natural de São Vicente, litoral de São Paulo, mas eu hoje em dia moro em São Bernardo do Campo, ABC Paulista. E lá eu tenho um estúdio, né? Que é onde eu faço todas essas coisas que você disse. Micropigmentação, design de sobrancelhas e extensão de cílios, que hoje em dia é o maior foco, tá? Nos cílios, né? E também estudo, faço faculdade de biomedicina. Futuramente serei uma biomédica em nome de Jesus. Amém. Né? Tenho 38 anos, uma filha de 22 anos, fui mãe bem novinha, né? E assim, é realmente sempre a minha vontade sempre foi crescer muito na área, sempre atuar, né, com isso, e a minha paixão, atuar com o ramo da beleza, levar a beleza para as mulheres, hoje em dia é o que eu posso dizer, é o que me preenche, né? Eu também ministro cursos, então isso agrega mais ainda a minha profissão, em questão de também chamar as mulheres e falar que, olha, vocês podem um pouco mais, né? Vamos mais além, porque nós mulheres às vezes temos receios de topar de cara uma nova profissão, assim como eu tive também. Eu creio que muitas tenham. Mas é isso. Então, Lash, micropigmentadora, design de sobrancelhas, futura biomédica e também mentora. E você atua ainda na maquiagem ou não? Foi algo que É, a, deixou? a maquiagem, ela foi no meu início da carreira. Então, eu iniciei como design de sobrancelhas e maquiadora. Né? Fiquei um tempinho, mas eu vi que eu não tinha aquele feeling com a maquiagem, sabe? Eu não tinha aquela coisa assim. E aí eu resolvi deixar um pouquinho de lado, né? Hoje em dia faço só algumas pessoas, mas não clientes, só em casa mesmo, para algum evento, mas realmente para cliente eu parei. Sim. E tudo isso começou, já não era na área da beleza, né? Você começou ali, se redescobriu no meio de sendo gerente de uma joalheria de grande nome, né? Isso mesmo, ela estudou, gente. Ela estudou. Isso mesmo, eu era gerente há 14 anos, eu trabalhava, né, em uma joalheria de potência aqui no estado de São Paulo. Então, eu fui gerente de lá por 10 anos, desses 14 anos que eu estive lá. E era um lugar que eu falo, assim, com todo o amor no coração, eu amava trabalhar lá. Mas aconteceram vários imprevistos familiares na minha vida que eu realmente, assim, eu tive que sair de lá para tentar algo que me desse uma liberdade a mais, liberdade de tempo mesmo, de agenda, de fazer o meu horário. Porque lá, por ser gerente, eu administrava uma loja com 10 meninas, 8 meninas, então era uma equipe, eu tinha que ser responsável por aquilo, né? E eu não sentia que eu estava fazendo mais o necessário para ser responsável por elas. E nessa joalheria mesmo que eu já, assim, fazia muita maquiagem, né? Fazia maquiagem nas meninas e em mim também. Então, daí já me identifiquei com a área da beleza. Então, veio aquela coisinha, aquela ideia, né? Sim, eu achei muito massa porque nesse período que você estava se descobrindo, eles foram muito flexíveis, porque você, Foram. pelo que eu estudei, né, de você, você deixou muito bem claro que você queria ir para outra área, né? E Isso. eles literalmente apoiaram você, porque você estava fazendo curso e trabalhando lá, né? Isso mesmo, eu saía da loja todos os dias, saía no horário certinho, ia lá fazer meu curso. Aí no outro dia eu tava lá para trabalhar novamente, todo mundo sabia, todo mundo me ajudava, as meninas foram minhas modelos, que é muito importante no início, né, ter uma modelo que queira ser sua modelo, porque hoje em dia o pessoal, eu falo, gente, é muito difícil encontrar modelo. Gente, quem quiser ser minha modelo, curso, tá, sempre tá aí. Então, geralmente é muito difícil encontrar modelo, então eu consegui isso com a minha equipe.
Eu consegui trabalhar nela já e fazer design de sobrancelha daquele jeito, né, gente? Daquele jeito. Mas eu já fazia design de sobrancelhas, fazia já um pouquinho de maquiagem ali e consegui agregar um pouco mais também. Sim, e tudo isso sendo mãe solo, né? Mãe solo, exatamente. Eu separei do pai da minha filha, ela tinha 2 aninhos para 3 aninhos, era bem novinha, bem pequenininha. E eu tive que topar a vida, né? Seguir a vida. E eu acho que quem é mãe solo, né, vai entender. A gente faz tudo por nossos filhos. Então, independente se você vai ter que trabalhar 24 horas, tá? A gente tava conversando, por isso que eu falei que você vai entender. É. Porque eu sou mãe solo, né? Então, a gente não vê cansaço, né? A gente quer dar o melhor pra Não eles, vê né? cansaço, mas hoje, eu vou te falar de coração, Aline. Tire um tempo pra eles, que é sagrado. Hoje a minha tem 22 anos e eu me cobro demais, sabe? Como, assim, mãe... vendo ela cresceu, graças a Deus tá tudo bem, tudo ótimo, maravilha. Mas eu me cobro demais pelo tempo que eu não tive com ela, sabe? Que eu não vi certas coisas que eu poderia ter visto. Então, assim, é bom trabalhar, mas a gente também precisa daquele tempinho, né? De estar ali com eles, estar vendo o crescimento, então isso é muito importante. E por eu trabalhar em uma loja e ter toda essa responsabilidade em cima de mim, eu realmente deixava um pouco de lado. Hoje, trabalhando na área da beleza, eu falo, eu agiria de uma outra forma, com certeza. Porque agora depende de mim, né? Não depende de um patrão. Sim, é você que manda, né? Você é sua própria Exato, chefe, né? Isso mesmo. E dentro desse meio termo, né? Ser sozinha, né? Você saiu da Praia Grande, você trabalhava? Eu trabalhava na Praia Grande, Na eu Praia morava em Grande. São Vicente. Isso. Aí você veio pra São Bernardo do Campo Foi. arriscar sozinha. Você veio com ela. Sozinha, isso mesmo. O Caramba. patrão chegou pra mim e falou, olha, tem uma loja lá em São Bernardo pra você gerenciar, você quer? Aí eu olhei pra cara dele e falei, qual a minha outra opção? Ele continua aqui, só que lá você vai ganhar 2 vezes mais. Aí eu olhei pra ela, olhei pra mim e falei, vou. Tô indo. Onde que é São Bernardo mesmo? Eu nem vi sabia que você onde nem era. sabia onde era. Eu não Eu vi sabia onde isso. era São Bernardo. Eu nunca tinha passado por aqui. Aí comecei a pesquisar. Ele me deu 1 semana pra encontrar um apartamento, pra ver tudo. Imagina, apartamento, móveis, tudo, né? Tudo. Eu tive que construir e reconstruir a minha vida do zero, entendeu? Em uma semana. Em uma semana, colocar a filha embaixo do braço e sair fora. Meu Deus, e como foi deixar a sua mãe, né? Porque eu vi que sua mãe é muito assim, né? Muito É. mãezona, realmente, né? E como foi deixar a sua mãe lá? Difícil. Hoje é aniversário dela. Parabéns, mãe! E hoje é aniversário dela é assim, é muito complicado até hoje pra mim. Esse fato dela morar um pouquinho mais distante. O bom é que 40 minutos eu estou na casa dela. É muito rápido pra chegar lá, né? De São Bernardo pra São Vicente. Mas pra mim até hoje bate aquele baque, sabe? Só que ela é teimosinha, ela também não quer vir pra cá. E eu digo, é como Jesus, né? Jesus teve que sair da terra dele para conseguir fazer milagres em outra terra, entendeu? E a mesma coisa eu profissionalmente. Eu vejo que na minha terra, onde eu nasci, talvez lá eu não conseguiria o que eu tenho aqui em São Bernardo, o que eu conquistei aqui da minha vida profissional. As pessoas que estão ao nosso redor, às vezes, nos veem com outros olhos, né? Não mesmos olhos que as pessoas que nem te conhecem, que começam a te conhecer, elas te admiram. E as pessoas muito próximas, às vezes, vêm com um olharzinho assim, né? Diferenciado, vamos dizer assim. Então, eu creio que, pra mim, hoje em dia tá sendo melhor mesmo estar aqui. Sim. E me fala uma coisa, o seu primeiro espaço foi dentro de uma barbearia, né? Foi. E como é que foi essa experiência? Olha, eu falo, a gente não pode perder oportunidades, nunca na vida. E a única oportunidade que eu tinha naquele momento, o aluguel que eu conseguiria pagar naquele momento, era uma salinha pequenininha que cabia uma maca e um mocho, tá? Então eu fui. Eu não perdi a oportunidade. Eu saí de lá por coisas, né, que aconteceram e tudo mais. E também porque eu queria dar cursos, né? Eu e a aluna não caberia ali dentro. E nessa época você já era instrutora das escolas que te Isso. chamaram, né? Foi muito rápido. Eu, em 8 meses na área da beleza, eu consegui uma vaga numa escola, né? Na primeira escola que eu tinha feito meu primeiro curso. E eles gostaram de mim, da minha forma de, né, de falar com o pessoal e tal. Eu sempre estava ajudando alguém. Então eles falaram, Débora, quer tentar dar aula aqui? Eles me deram um pré-treinamento para ser mentora. E a partir desse momento eu virei a instrutora de cursos dessa escola. Então eu dava todos os cursos, todos que eu tinha aprendido eu dava, né? Que era micropigmentação, só não dava de cílios ainda, porque eu ainda estava pegando mais conhecimento. Depois de 1 ano eu comecei a dar curso de cílios também. Mas micropigmentação, design de sobrancelha e maquiagem eu dava curso. Tem mais ou menos em média de quantas alunas nessa época?
Olha, cada turma que nós tínhamos lá tinha uma média de 16, às vezes 20 meninas, 10, depende da turma, né? Tinha turma menor, com 5, 6, tinha turma com 16, com 18. Eu acho que somando deu quase umas 200, 250 alunas por aí. Eu nunca parei para fazer o cálculo, Sim. mas seria isso. Mas esse tempo de 8 meses é muito aluno, né? É bastante. É muito aluno. Gente, bastante. e você Era todo dia, né? Era todo dia, aula, aula, aula. Então, eu ia de manhã dar aula. Como eu não tinha muitos clientes, eu conseguia essa flexibilidade, né? Então, de manhã eu dava aula das 9 ao meio-dia. Aí atendia meus clientes à tarde. Das 7 até as 10 da noite eu dava aula também. Sim. Então, todo dia. E lá as turmas eram uma vez por semana. Então, todo dia da semana era uma outra turma. Então, por isso que gera um grande fluxo, né? Sim, movimentação. Sim. E aí você teve um segundo espaço, Isso. né? Que já era um pouco maior, já começou a ter mais giro de clientes, de alunos também, começou a te conhecer, né? Isso mesmo. E aí a experiência começou a mudar um pouco, né? Com certeza. E lá também eu tive uma parceira que eu amo de paixão, que eu falo que ela me deu a oportunidade de entender o que era o Instagram, de entender o quanto eu tinha que me desenvolver realmente nas redes sociais. Porque ela era uma pessoa muito desenvolta, sabe? E ela tinha uma loja de roupas femininas, né? Então, ela me ajudou muito nessa parte, sabe? De divulgação. Trabalhei lá durante 4 anos, já era uma sala maior, como você disse, onde eu consegui dar cursos já com, tipo, dupla, sempre mais em dupla, assim, porque eu nunca gostei de dar aqueles cursos, né, monstruosos com várias pessoas, nunca gostei. Eu acho que em dupla é bem melhor do que nem numa escola com 15 pessoas. A atenção não é a mesma. E a área da beleza é como a área da saúde. Eu prezo muito, sabe, pelo cuidado com o cliente, então eu gosto de passar tudo isso para minha aluna, né? E nessa sala eu já tive essa oportunidade de dar, pelo menos em dupla, começar os meus cursos mesmo autorais. Sim, e eu acho muito legal, falando um pouco dos seus cursos, que a gente não vê tanto a biossegurança, e você fala no seu curso sobre isso, né? Eu acho um diferencial muito grande que as outras pessoas que são mentores poderiam colocar isso dentro dos próprios cursos, né, Dé? Exato. Eu acho que é um pouco de receio, assim, sabe? Às vezes também por não saber falar muito, por não ter tanta informação. Como hoje em dia eu estudo biomedicina, então eu acho que fica um pouco mais ali nichado, assim, para saúde mesmo, sabe? E também eu fiz um curso de promotora da saúde ocular. Então isso agregou muito para minha vida profissional na questão saúde mesmo, para cliente, para entregar a saúde para cliente. E realmente isso, assim, em questão das mentoras, você quase não vê por aí. Né? As mentoras, elas focam muito em técnica, mas na saúde em si da cliente, do dia a dia ali, de passar como deve ser o antes, o pós, o durante, né? Falta Geralmente a alguma gente não vê, falta um pouco. Sim, sim. E nesse meio termo, você conseguiu, se eu estiver falando alguma coisa, você pode me corrigir, tá? Pode deixar. Você conseguiu o seu outro lugar que eu vi que era um consultório odontológico, que você era o seu sonho ter uma sala que tinha pia. Tinha pia, isso Olha aí. como é tão simples, né? E quando a gente conquista é uma coisa assim, nossa, né? Surreal, né? Exatamente. E neste local que é o que eu tô atualmente, né? Faz 1 ano e 4 meses que eu estou lá. E assim, eu falo, foi a mão de Deus. Lá realmente foi a mão de Deus. Eu tinha pedido, eu já estava querendo sair do local que eu estava. Lá era uma loja, tinha um fluxo bom, só que minha amiga estava também decidindo trocar de local. E lá também era uma casa, não tinha estrutura para o que eu precisava, né? E como futuramente eu pretendo trabalhar também, agregar com os injetáveis, eu não posso trabalhar num piso que seja de madeira. Eu tenho que ter uma pia no local de atendimento, então isso é obrigatório. E eu coloquei nas mãos de Deus. Eu falei, Deus, se eu tiver que sair daqui realmente, né? Eu quero que o Senhor me prepare uma sala com divisória e com pia. Olha só, gente, divisória e pia. E foi exatamente o que Exatamente. Na hora que eu abri a porta, a mulher da imobiliária, tem a sala, tal, não sei o quê. Ela começou a falar que era uma clínica odontológica. Eu, Senhor, toca a mão. Quando ela abriu, tava lá. O rapaz deixou a pia e deixou as divisórias. Tipo, umas coisas que para os outros às vezes não importa, né? Não tem tanta coisa assim, mas para mim teve muito naquele momento. E aí teve também, a gente voltando um pouquinho, a parte da pandemia, né? Nossa, a pandemia foi complicado. Como é que foi sentir isso? Porque a pandemia acabou com muita coisa, né? Sim, até com a escola que eu dava aula, por exemplo. Caramba, Né? faliu. Antes da pandemia, nós paramos as aulas, né? Próximo da pandemia.
E aí, nisso, depois teve a pandemia e depois fechou, né, por um ano, 2020, finalzinho ali. Depois fechou de novo em 2021, ficou mais uns 3 meses, 4 meses fechado. E após isso, elas não voltaram a funcionar. Mas eu falo que após a pandemia foi o meu melhor momento, né? Eu acho que as pessoas estavam precisando de cuidado, elas queriam elevar a autoestima, estavam muito em casa, aquela coisa, sabe, de mãe, sendo mãe 100%, sendo mulher, marido 100%. Então, é muito complicado, né? E quando eu voltei, foi a minha melhor fase, tá? Mas foi muito difícil. Fiquei 5 meses parada, totalmente parada. Caramba. Muito E complicado. nessa época você já tinha casado? Porque eu vi que você tem uma história bastante bacana com o seu esposo, né? Que vocês encontraram, assim, do nada, né? Deus mandou também. É que nem minha sala. Deus Foi um mandou presente também. pra você. Foi. Não, aí não. Eu não tinha casado ainda. Nós nos conhecemos em 2021. Pós-pandemia. Já tinha acabado essa loucura toda aí, né? E aí, nos conhecemos no TikTok. Que legal, né? Pelo TikTok, um vídeo lá, nada a ver, assim. Aí eu fui lá curtir, aí começamos a conversar, decidimos nos encontrar e nos conhecemos. Em 10 meses casamos. E pra quem não teve festa, foi um casamento surreal, né? Nunca tive, né, aniversário na vida, nunca tive, assim, nenhum tipo de festa, pra dizer a verdade. Então, o casamento, pra mim, foi uma realização, né? Vamos dizer que eu englobei todas as festas ali e a gente fez. Eu vi, foi a da coisa mais melhor linda forma de princesa. Com certeza eu falo que foi presente mesmo de Deus. Graças a Deus, né? Estão Graças aí, a né? Deus. Que fique pro resto da vida, né? Sim. Que isso é o propósito do casamento, né? Não, ele é meu maior companheiro, não tenho o que falar. Ele sofre na minha mão. Tadinho. Ele sofre. E aí, voltando, né? Quando você voltou da pandemia, aí entra a Kel Padilha. Isso, a Kel, ela entrou em 2020, no meio da pandemia na minha vida, né? Porque eu comecei a fazer os cursos online, porque antes era muita moda, né? Você abria qualquer live, tava lá. Era curso disso, curso daquilo e não sei o quê. E assim, o pessoal tava dando instruções realmente e gratuitamente. Porque sabia que a pessoa que tava em casa não tinha como pagar. Se ela tava parada, de onde que eu ia tirar, né? E na Kel Padilha eu encontrei isso. Eu encontrei a mentora que realmente segurou na minha mão, desde aquela época, né? E conseguiu me conduzir até hoje, tá comigo. Amo de paixão. Esses dias ela tava no seu estúdio. Tava no meu estúdio, maravilhosa. Aquele negócio do que ela falou, é lá no seu estúdio, né? Exatamente, lá na frente. E assim, ela é maravilhosa. E nessa época nós nos conectamos, né, através desses cursos. Depois eu fiz cursos presenciais com ela também. E estamos até hoje aí. Eu gosto muito dela quando ela fala sobre arquétipos. E já fui em eventos que ela fala sobre efeitual. Dá vontade dela ficar falando assim pro resto da vida, A palestra da Disney, encantamento da Disney dela é maravilhosa. Eu não tenho o que falar. Todas as palestras dela, assim, eu acho que conectam com o público. O público dela é muito ela, né? Então ela fala a língua ali, sabe, da pessoa para quem ela quer transmitir, não é mesmo? Então, tipo assim, não é aquela mentora que fica fechada, eu sou mentora, tal, na pose. Não, ela é povo como nós, acessível. Gente como a gente, ela é acessível, ela usa muito o arquétipo pessoa comum também, né? Então ela tá ali, ó, no meio da gente, então é muito acessível. É incrível, eu gosto bastante dela. E esses dias eu tava assistindo uma live dela, ela começou a comentar. Ela, vou abrir pra... Ela faz análise de perfil, né? Faz. Falei, meu Deus, se ela olhar o meu, vou dar até um tremor, assim. Mas ela é muito assim, uma pessoa muito acessível. É o que me encanta dela também. Além de tudo, aquela inteligência, aquela elegância, é a acessibilidade, né? Sim, mas se ela entrasse no seu, ela ia falar que você tem um arquétipo governante. É verdade. É o arquétipo governante, com um pouco de sábia também. Então, Gostei. É isso aí. Gostei. É uma análise. Gostei. A Kel Padilha não veio, mas mandou uma Não mentorada. mandou uma mentorada. E assim, a gente voltando ali um pouquinho sobre a fase da perca, né? Eu perdi a minha avó, né? Não é como se fosse um filho, claro, né? Mas lidar com isso, acho que de toda a sua história, eu acho que foi a parte mais difícil, né? Foi complicado, né? Porque assim, como eu disse, minha filha já tem 22 anos, né? E quando eu engravidei no ano de 2023, isso.
foi no susto, né? Então, né, a gente nem esperava, mas aquele momento, assim, a partir do momento que a gente tá ali, tipo, caramba, né, tá aqui já. A gente começa a amar a partir desse momento. A gente só entende isso depois que a gente é mãe. Você sabe muito bem o que eu tô falando. Então, qualquer coisa que aconteça ali, parece que vai desabar o seu mundo. E aconteceu isso junto com outras coisas da minha vida, que eu tava na época, né, conturbada. E foi muito difícil, muito complicado mesmo. Perder nunca é fácil, né? E eu falo que eu, nesse momento, me senti muito fragilizada mesmo, em questão até mesmo dos meus atendimentos, sabe? Eu não conseguia atender, meu esposo sabe, ele me acompanhou, ficou 5 dias comigo no hospital, eu tentando me reerguer, e eu só chorava, né? Só fazia chorar. Então, pra mim foi muito complicado mesmo. Graças a Deus estou curada, né? Mas eu falo, perder nunca vai ser bom. Né? Não entendo a pessoa que tá ali gestando sem ter o sentimento de mãe, sem ter aquele sentimento de amor. Não tem como, por mais pequenininho que seja, é complicado. Eu perdi quando eu tinha 3 meses só, era bem no início, mas é muito complicado mesmo, não desejo isso pra ninguém. É bem tenso, é uma fase que a gente não deseja realmente pra ninguém. Pra ninguém. E você foi forte, né? Porque você continuou, persistiu ali. Por mais que balanceou, mas você persistiu, né? E foi bem ali. Eu perdi o bebê. E aí eu tava procurando sala, encontrei a minha sala. Tipo, Deus foi colocando outras coisas pra mim, né? Pra tentar me reerguer. Tirar aquela angústia, né? Isso. A questão da minha sala foi o que eu acho que me deu mais up. Né, que no momento que eu tava sofrendo por ter perdido algo, eu tava ganhando algo também que eu tinha pedido para Deus, da forma exatamente como eu pedi para Ele. Então, Deus sabe de todas as coisas, não é mesmo? A gente não tem nem que perguntar o porquê. E nós somos humanos, eu perguntei muito o porquê, mas hoje em dia eu entendo. Sim. Odé, e me fala o que você diria pra Débora que iniciou tudo isso? Débora que iniciou tudo isso. Por que não iniciou antes, né? Te entendo. Poxa, Débora, por que não começou antes? É isso. Eu acho que se eu tivesse pensado um pouco mais, eu já estaria formada. A faculdade eu só comecei depois que eu me casei. E quem me deu todo o apoio realmente foi meu esposo. Se não fosse ele, eu não estava fazendo uma faculdade hoje em dia. Eu, Débora, não estaria, porque eu me sentia velha, né? Eu tenho 38 anos, então eu já me achava que eu estava acabada. Eu me sentia velha, eu achava que eu não ia dar conta. São vários poréns, né? E ele é quem mais me incentiva, sabe? Às vezes eu falo, eu não quero fazer atividade. Você vai fazer e vai fazer. É tipo assim, sabe? É o pai. E ele é o que mais me incentiva. Se não fosse por ele, eu não estaria hoje fazendo nem a metade do que eu faço, tá? Sim. Então, acho que a Débora, né, do passado, deveria ter pensado um pouco mais, ter seguido com mais força, ter entendido que só trabalhar, não vai agregar tanto para sua vida, vai trazer benefícios financeiros, mas a questão de tempo com a sua família, a questão de preservar a sua mentalidade, sabe, o seu psicológico também, que isso pesa muito, né? E a questão de ter se esforçado um pouco mais, ter começado antes, ter pensado de uma outra forma, ter tido pensamento empreendedora também, né? Que a gente pensa muito em enriquecer o outro, mas a gente esquece da gente. Né? E trabalhando para o outro, a gente segue as regras dele. É verdade. É isso. E sua inspiração? Minha inspiração... olha, é complicado. São tantas. São tantas. Você diz questão de pessoa mesmo, assim? Sim. A Kel. Ela é minha inspiração. Tá? Ela é minha inspiração. Eu digo assim, família é a minha mãe, tá? Eu tenho o maior orgulho da minha mãe, ela cuidou de mim sozinha, ela viveu o que eu vivi, é isso. Questão de pessoa, realmente é a minha mãe pra minha família, pra minha vida. Mas em questão profissional, é a Kel Padilha, com certeza. Ela é a minha mentora, ela é a pessoa que sempre esteve ali, sempre me fez crescer também, tá? Então, a gente tem que ter o lado pessoal, o lado profissional. O meu pessoal é totalmente a minha mãe. Ela, pra mim, é a maior. E no meu lado profissional é quem me guia até hoje. Sim. E qual é a sua dica, assim, maior para aquela pessoa que quer ser mentora ou para aquela menina que quer fazer um curso e tá com medo? Qual é a sua dica? A dica maior, não espere tanto tempo. Porque o medo, ele nunca vai passar. Tá? Até hoje eu tenho medo de não ter clientes, eu tenho medo de estar com a agenda vazia, eu tenho medo de não entregar uma boa técnica, eu tenho medo de postar uma foto no Instagram e as pessoas acharem que não tá legal.
por exemplo. E isso eu acho que o medo vai nos perseguir o resto da nossa vida, toda a nossa vida, né? É deixar um pouquinho o medo de lado, o medo de fracassar, o medo de ser aqui, tá? Eu, por exemplo, fiz cursos que eu não me identifiquei, né? Mas mesmo assim eu fiz porque eu só descobri a partir do momento que eu coloquei a mão na massa. Então eu acho que todos nós temos que colocar a mão na massa e dar o primeiro passo. Se a gente der o primeiro passo, a gente consegue. Agora, se ficar lá se abatendo pelo medo de fracassar, pelo medo realmente de, ai, não vai dar certo, e ficar pensando isso, pensamento negativo gera o quê? Tudo vai acontecer contra você. O universo não vai favorecer, né? Então, perca o medo, dê o primeiro passo. Sim. Ai, que incrível. Se pudesse, eu queria ficar aqui tempos e tempos, porque essa história a gente fez um resumão, né? Resumão. Aquele agregado. Resumão. Mas desde já queria te agradecer por toda a disponibilidade para quem veio de São Bernardo do Campo para cá. É uma viagem. Foi um prazer. Né? Uhum. E também, não sei se você sabe, eu tenho um evento que chama Mulheres que Brilham. Uhum. Queria deixar aqui oficialmente. Opa. Queria te chamar para ser minha palestrante da próxima edição, que vai ano que vem. Com certeza. Era pra me te mandar mensagem, mas eu falei, não, vamos deixar gravado isso, que eu acho bem melhor, A emoção é maior. Queria te chamar, é um evento que a gente bênção. trabalha com mulheres, né? Mulheres que têm sonho, mulheres que querem crescer na vida, e a gente precisa de histórias como a sua, que assim me inspirou, e eu acho que tenho certeza que vai inspirar milhares de outras meninas que vão estar lá pra assistir esse evento, Nossa, né? será uma honra, com certeza. Já tá aceito. E que eu fico muito, muito feliz realmente, porque eu me inspiro, porque mãe solteira, persistir, não desistir, né? E ainda abrir o coração para conseguir conhecer outras pessoas. Isso. Não esquecer do seu próprio eu. Então, assim, é uma inspiração para mim de verdade, tá? Ai, obrigada. Então, que Deus abençoe a sua vida, que eu tenho certeza que vai inspirar, vai inspirar muitas outras meninas, tá? E que as portas do meu podcast estejam abertas para você a qualquer hora que você quiser voltar, viu? Ai, muito obrigada. Fico muito feliz por estar aqui. Muito obrigada a quem acompanhou também. E realmente, para mim está sendo uma grande alegria. Fico honrada pelo convite. Já está aceito, tá? Onde está o contrato? A gente assina onde? Vem ali. A gente assina onde, por favor? Tá? Já está aceito com certeza. Para mim, a minha maior motivação é essa mesmo, é fazer com que as pessoas sigam em frente, né? E queiram um pouco mais entender quem elas são e qual o propósito delas, né? Porque eu demorei para entender meu propósito. Acho que até hoje eu não entendi muito bem ele, ainda tô colocando ali na caixinha para tentar entender, mas a minha maior motivação é essa, fazer com que as pessoas descubram o propósito delas mesmas. Sim, a gente se liga por conta disso, por conta do propósito. O propósito, ele une, né? Ele une. Isso então, mesmo. Por isso você está aqui. Ai. Obrigada mais uma vez, que Deus te abençoe, viu? Amém. Gente, é isso. Vamos encerrar mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Um beijão e até mais.